hoje vou falar de uma coisa super importante, tá? Santé! Santé! Oui, pessoal, vamos falar de saúde. Isso aqui, pessoal, é uma questão très importante, tá certo? O que que acontece? Se você tá em qualquer lugar que tem pessoas falantes de francês, você tem que saber se comunicar, é ou não é? Se você precisa de ajuda por la santé, para a saúde, alguma coisa, tem que saber se comunicar, tá certo? À la pharmacie, uma situação aqui na farmácia, por exemplo, tá certo? En France, par exemple, vous pouvez aller à la pharmacie et demander de l'aide. Oui? Na França, vocês podem ir na farmácia pedir ajuda. Vocês podem falar, olha, eu tô com tal sintoma, tal, e o farmacêutico ou a farmacêutica indica ali o que você poderia, né? Isso é costume, é uma coisa, é comum de fazer isso en France, tá? Então, olha só. J'ai mal à la gorge et je suis très enrhumée, tá? Já explico. Eu estou com dor, né, gorge. Eu estou com dor de garganta e estou muito resfriado ou resfriada. Lembrando aí da dica que eu coloquei entre parênteses, coloquei entre parênteses aí, um E, tá? Então, quando eu falo enrhumé quer dizer resfriado. Eu estou resfriado, eu estou resfriada. Gente, a pronunciação é exatamente a mesma, oui? A pronúncia é exatamente a mesma no masculino e no feminino. Só que para escrever no feminino, você acrescenta esse E que eu coloquei aí, d'accord? J'ai mal à la gorge et je suis très enrhumée. Dicas, ó, je vais répéter. J'ai mal à la gorge et je suis très enrhumée. Olha o que eu fiz. Eu fiz aquela liaison que eu falei para vocês, que é a ligação. Très enrhumée. Lembrando le français e o português são proches, oui? Vêm da mesma racine, vêm da mesma raiz. Então, olha só. Quando eu tenho S entre vogais, eu tenho um sonzinho de Z, como em português. Então, ó, lembra que eu junto? Terminou com S, a próxima palavra começa com vogal, eu posso juntar. Então, olha só. Je suis très enrhumée, très enrhumée. J'ai mal à la gorge et je suis très enrhumée. D'accord? Então, é uma coisa que você pode falar. Pessoal, vale só para farmácia isso? Não, né? Vamos usar o conceito de transferência para a gente multiplicar o uso dessa estrutura? Podemos usar, por exemplo, diretamente para o médico? Podemos numa consulta? Sim, chega lá e falar com o doutor. J'ai mal à la gorge, je suis très enrhumée. Você pode falar isso numa conversa com um colega, com um amigo? Pode. Ah, sabe o que é? J'ai mal à la gorge, je suis très enrhumée. Pode. Vocês estão vendo que dá para usar em várias situações diferentes? Então, pessoal, o conceito de transferência é para que você multiplique o uso dessa estrutura em outras situações, d'accord? E aí você tem muito mais para usar, d'accord? Vamos ver a segunda? Falando ainda de santé, de saúde, olha só, na consulta médica, olha só, de repente está com alguma dificuldade, doutor, je ne peux pas respirer, eu não estou conseguindo respirar, não estou respirando direito, estou com alguma dificuldade. Então, é uma coisa que você pode falar, je vais répéter, tá? Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. D'accord? Então, onde a gente pode usar essa frase? Vocês podem usar isso para várias situações. Você está reclamando para alguém da sua família, né? Ou alguém que está em volta, que fala francês. Você vai praticar, você quer, enfim, né? Você precisa se comunicar com alguém em francês e quer falar, né? Je ne peux pas respirer. Tá certo? Ou você está explicando uma situação. Eu não gosto de, sei lá, mergulhar a cabeça na água, na piscina, porque eu não consigo respirar e me dá coisas, né? Me dou nervoso. Então, je ne peux pas respirer, né? Você pode multiplicar essas estruturas em várias situações, tá certo? Vamos ver a troisième. Olha lá. Se você precisar falar com um dentista, olha só. Aconteceu algum probleminha lá, tá? E você, sei lá, foi comer alguma coisa e quebrou um pedaço do dente. Mon Dieu. Como é que você explica isso no dentista? Olha só. Je crois que j'ai cassé une dent. Vamos lá? Je crois que j'ai cassé une dent. Tá certo? Je crois que j'ai cassé une dent. Eu acredito que eu quebrei um dente. Tá certo? Dica aí para vocês. Lembrando que o com I tem som de
Ouah, je crois que j'ai cassé une. Lembra disso aqui? Une dent. Lembra do EN que tem som de an. Je crois que j'ai cassé une dent. Tá certo? Gente, dá para multiplicar para outras coisas. Essa mesma estrutura para outras situações. Por exemplo, je crois que j'ai cassé o quê? Un verre. Ai, acho que eu quebrei um copo. Né? Você tá na casa de alguém, sem querer, e je crois que j'ai cassé un verre. Né? Você pode multiplicar essa estrutura em várias situações diferentes, tá certo? E vocês podem, né, assim, ter muito mais coisa para usar, tá certo? D'accord, legal. Vamos lá, então, gente. Número 4. Olha só. Se você precisar falar lá com o oculista, na ótica, vai resolver a questão. Olha só. Moi je porte des lunettes. Oui? Uma vez eu estava no exterior e eu tive esse problema, né? Sofri um pequeno acidente, graças a Deus, e os óculos voaram e tal, e aí, né, eu tive que ir lá, né, para tentar consertar. Então, olha que frase interessante, ó. Assim, né? Les verres sont cassés. Se você também usa lunette, por exemplo, né, e você vai falar, ó, as lentes estão quebradas, ou seja, você consegue arrumar, você consegue fazer outra, né? Les verres sont cassés. Répétez avec moi. Les verres sont cassés. Tá certo? Deixa eu só dar uma dica, ó. Verre pode ser copo, pode ser os vidros, as lentes, tudo bem? Então, tá? Quando eu falo les verres sont cassés, ai, que eu amo isso! O conceito de transferência. Lembra que eu falei para vocês? Se nessa situação que eu tô aqui com vocês, eu deixar cair meu copo, le verre, porque aí eu uso no singular, né? Eu tiro o S do le e do verre, tá? E do cassé. Lá no final. Eu falo, le verre é cassé. Se nesse contexto eu falar isso, você já sabe que eu tô falando do copo. Se eu tiver no contexto de óculos, vocês vão saber que eu tô falando das lentes. Então, pessoal, essa estrutura dá pra gente usar em várias situações diferentes, tá certo? Pessoal, rapidinho, então, pra gente ir pra última frase. Pessoal, duas coisas aí de pronúncia, tá? Vamos lá, então? Olha só, bem rapidinho, tá? Vamos treinar um e uma, tá? Vamos lá? Un, e agora une. Une. Lembrar de fazer o biquinho que a gente já comentou, tá? E o som do artigo definido o é diferente do som do artigo definido no plural, que são os ou as. Então, vamos lá? Le, fechado. Le e aberto no le, que é plural, tá? Le. Bravo? Vamos lá, então, pessoal. Ó, a nossa última frase. Emergência. Attention, s'il vous plaît, c'est très important. Attention. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Se precisar numa emergência, pessoal, appelez une ambulance, s'il vous plaît. Tá certo? Então, olha só. Em último caso, não lembrou a frase inteira? Ambulance. Ambulance, s'il vous plaît. Tá certo? Vamos treinar a pronúncia, gente? Vamos lá? Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. D'accord, les gars?